De volta com o programa Alcance, o tema de hoje é a regularização fundiária urbana. A medida provisória publicada nos últimos dias de 2016 trouxe mudanças significativas, como a exigência do diagnóstico socioambiental, um estudo importante para o planejamento e o ordenamento territorial, que busca a conservação e a preservação dos recursos naturais. Trabalho que vem sendo feito pelo Ministério Público em diversas cidades do estado. Para falar sobre isso, eu retomo a conversa com o promotor de justiça Paulo Antônio Locatelli. Promotor, a gente viu no bloco anterior a importância do diagnóstico socioambiental. Quais os critérios para a elaboração desse estudo? Bem, esse diagnóstico socioambiental, ele é, como eu falei, é imprescindível para o município promover a regularização fundiária no seu perímetro urbano. E ele vai servir tanto para a regularização fundiária de interesse social, quanto para a regulação fundiária de interesse específico, que são áreas balneárias, são áreas industriais, diferente daquela interesse social que é voltado mais ao público com hipossuficiência financeira. Mas o diagnóstico vai ser necessário para ambas as regularizações, então é imprescindível que o município a promova. Como fazer isso? Ele tem que ter uma estrutura mínima ou terceirizar, utilizando, por exemplo, a universidade, as próprias associações industriais, órgãos empresariais, mas não importa quem faça esse diagnóstico, ele tem que ser chancelado pelo próprio município. E o que ele vai apontar? Ele vai apontar as áreas de risco, as áreas de relevante interesse ambiental, seguindo o que o próprio Código Ambiental esclarece lá nos incisos do artigo 64 e 65. E um detalhe interessante, áreas de preservação permanente, mata ciliar, por exemplo, cursos d'água, beira do rio, né? O Código Florestal flexibiliza que pode ser até de 15 metros essa proteção. Ou seja, aqueles 30 metros originais poderiam passar a ser 15 para preservar imóveis que estejam consolidados nesta área, desde que não tenha risco de deslizamento, de inundação, poderá ficar então numa faixa menor, considerado de 15 metros. Agora, tudo isso só vai ser possível regularizar quem está nessas faixas depois desse diagnóstico devidamente realizado por um técnico capacitado. É isso que o Ministério Público tem trabalhado junto aos municípios. E como as promotorias têm atuado nessa área? Olha, nós temos hoje são 9 municípios que já terminaram o seu diagnóstico socioambiental e quase 40 que estão em fase de complementação, de encerrar esse documento. E a maioria deles fruto do trabalho, do empenho do promotor na própria comarca, ou porque ele recomendou ao município, ele fez, ou porque o promotor celebrou um ajuste de conduta com a administração pública municipal e ele está cumprindo esse TAC, e claro, existem outros municípios que voluntariamente viram que essa é a melhor medida para ter uma política pública de urbanismo adequada, desenvolvimento urbano adequado na sua cidade e está promovendo esse diagnóstico. O diagnóstico também não é só para regularizar, ele servirá também para um crescimento ordenado. Então, os promotores têm tido essa consciência, os prefeitos, novos prefeitos que estão assumindo agora, também estão tendo essa consciência de realizar esse diagnóstico e, ao final, aqueles que estão em área de risco vão ter que serem relocados e aqueles que estão em áreas que poderão permanecer vão receber toda a infraestrutura faltante. Uma pausa agora para a gente conhecer o trabalho que está sendo feito lá em Jaraguá do Sul. Foi com base no diagnóstico socioambiental que o trabalho liderado pelo promotor de justiça Alexandre Schmidt virou lei. Regularizar o que já existe e, ao mesmo tempo, impedir novas expansões sobre as áreas de preservação permanente parecia um desafio distante. Ainda mais para o município de Jaraguá do Sul, que cresceu às margens dos rios que integram a bacia do rio Itapocu. Então a autoridade, tanto do Poder Executivo, quanto do Legislativo, quanto da Justiça, as autoridades públicas em geral, elas se deparam com uma situação de uma cidade que já existe, ela existe consolidada, totalmente ocupada às margens dos cursos d'água, no entanto em conflito, porque não poderia estar ali. Com base nos enunciados do seminário Delimitação de APPs em Áreas Urbanas Consolidadas, coordenado pelo Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do Ministério Público Catarinense, o promotor de justiça iniciou os trabalhos. Com parceiros como a Fujama, a Fundação Jaraguense de Meio Ambiente,
A Associação Empresarial de Jaraguá do Sul e a Amivale, a Associação dos Municípios do Vale do Itapocu, foi feito um diagnóstico socioambiental, buscando a conservação e preservação dos recursos naturais. Se entendeu então que a melhor forma para a regularização fundiária é a aplicação de uma metodologia que permite calcular a média das ocupações no entorno de cada imóvel em relação à margem do curso d'água. Assim, nas áreas mais centrais, mais densamente ocupadas, a distância média para a regularização fundiária se aproxima dos 15 metros. Nas áreas mais afastadas do centro, se aproxima das medidas exigidas pelo Código Florestal. Um trabalho bastante minucioso que se tornou lei e entrou em vigor no dia 20 de julho do ano passado. Então, essa lei municipal, esse trabalho que a gente conseguiu concluir, essa metodologia desenvolvida, a importância que eu vejo nela é oferecer uma solução segura, relativamente segura, uma solução que traz equidade, uma equivalência de tratamento para as pessoas, e respeitando integralmente o que diz o novo Código Florestal. Bom, a gente acompanhou essa metodologia criada lá em Jaraguá do Sul. A partir daí, como é que o senhor acha que ela pode ser aproveitada em outras cidades aqui do estado, promotor? Bem, essa legislação e o estudo que amparou essa legislação já serviu de parâmetro, de vértice para muitos municípios se inspirarem nela e fazerem semelhante. Dois fatos bem relevantes é a utilização dos dados censitários para o levantamento dessa densidade demográfica e só promover a regularização fundiária onde houver um considerável adensamento populacional. E o segundo, muito interessante, que são as teorias das estacas virtuais, de forma a gradativamente aquela área de preservação permanente mínima, esmagada no meio da cidade, ela possa gradativamente crescer e chegar no coeficiente que a própria lei determina, de 30, 50 metros, fazendo com que não seja um número estanque de 15 metros a área urbana, a mata ciliar em área urbana consolidada, mas que ela vá crescendo até que ela alcance o tamanho normal de uma APP que está lá no artigo 4º do Código Florestal. Então essa teoria é muito interessante e tenho certeza que será copiada pelos outros municípios. Agora, Jaraguá se inspirou no conceito de área urbana consolidada, que já não existe mais. Mas nada impede que o município, ao conceituar na sua legislação o que seria núcleo urbano informal consolidado, replique esse conceito de área urbana consolidada, porque ele é muito mais justo, no sentido de que precisa haver já uma estrutura mínima para se consolidar aquelas residências, aquelas habitações. Do contrário, para o desenvolvimento daquela cidade, talvez seja melhor a remoção. E a seguir a gente fala do papel do município na regularização fundiária a partir da medida provisória publicada no final do ano passado. O programa Alcance volta já.